Valeu, meu diretor. Valeu, claquete, rolando. Humaniza Podcast. Com o dente operado. Estamos aqui, mais uma vez, eliminados da Copa do Mundo. Ai, que Tristão. Por que tá lembrando disso, cara? O negócio é pra ser feliz. Ah, cara, foi mal, não consegui. Eu tô mais triste que não tem mais folga, né? O proletariado. Exatamente, que é a gente folga. começa o episódio triste, lamentando exatamente isso. Mas agradecer mais uma vez o nosso parceiro master, a barbearia Big King, pela sessão do espaço. Venham aqui, né, ficar com aquele cabelinho na régua, né? E estamos aqui hoje com uma convidada super especial, uma mulher preta, favelada, candomblecista, movida a amor e fúria, tá lá no perfil dela. Valquíria Niterói, mais conhecida como a Val, ela tem 29 anos, foi a vereadora mais jovem de Niterói, eleita pelo Partido Comunista do Brasil e professora da Educação Infantil e da Rede Municipal. Atualmente, ela é concluinte do curso de Pedagogia na UF e subsecretária de Cultura Comunitária, gerindo o equipamento cultural Maquinho, sediado no Morro do Palácio, em Niterói, comunidade que Valquíria mora há 12 anos, onde também ajudou a fundar o projeto de educação popular para jovens e adolescentes da comunidade. Seja bem-vinda, Val. Obrigada. Esse Eu é o pareço nosso... tão legal quando as pessoas leem essa descrição. Eu olho e falo, caraca, sou eu. É mesmo, é isso. Maneiro, né? É isso, cara. Eu falei da última vez, as meninas Que mina vieram maneira. aqui, foram as duas das Pretas Ruas, né? E eram a Pamela e a Débora. E aí elas têm tanta especialização em tanta coisa. Eu falei, não, só queria dizer aqui que eu sou burro, me sinto humilhado. Esse é o básico. Quantos anos vocês Word. têm? Mas são Word. trocas, né? Você viu que assim, pra ter esse outro currículo aí, o Lattes não é tão maneiro não, entendeu? Você vai trocando. É. Você não tem Não dá pra ter especialização, tudo. tem na vida, tem na vida. Não dá para ter tudo na vida. Mas, Val, assim, a primeira pergunta que a gente costuma fazer no nosso podcast, né, que a gente diz que é uma pergunta que parece simples, mas às vezes não é. Quem é a Val? Da onde vem? Suas origens? Conta um pouquinho pra gente. Essa é uma pergunta difícil mesmo, porque eu acho que talvez a marca que eu mais tenha seja a multiplicidade, né? A galera até zoava, assim, quando a gente ia tentar... quando a gente decidiu, né, disputar a eleição e tal, e a gente ia tentar definir qual a identidade da Valquíria, né? Porque o candidato ele ele precisa se mostrar para as pessoas como o que ele é. E era difícil para a gente encontrar em que raio eu ia correr. Porque é isso, eu sou uma mulher preta, eu sou jovem, mas estou na política há bastante tempo, eu sou uma mulher de candomblé, eu sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher bissexual, eu sou uma mulher não monogâmica, eu sou favelada, eu sou professora de criança. Então, tipo assim, é muita coisa. Mas eu acho que a Val que mais me define não está dentro exatamente desses slogans, sabe? O que eu acho que é mais importante em mim, como você disse, assim, tá lá no meu perfil, movida a amor e fúria. Eu acho que a minha pulsão de vida é o que mais me define. Então, a minha indignação com as coisas que são erradas, né? Minha terapeuta me perguntou uma coisa parecida essa semana. Tá vendo? Tá vendo? Vocês estão indo profundo no negócio. Que ela perguntou o que me fazia levantar todos os dias, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu sou uma pessoa que teve um monte de oportunidade, eu acho que eu aprendi a fazer um monte de coisa e seria um absurdo se eu não usasse nada disso para mudar o mundo que eu vivo. Então eu acho que essa pessoa profundamente apaixonada pela vida, porque eu sou profundamente apaixonada pelas pessoas, pelo mundo, por tudo que tem em cima da terra, mas também muito indignada com todas essas coisas, é o que me define melhor. Tá vendo? Uma perguntinha simples, mas complexa. É básico. Mas ainda bem que a minha terapeuta me deu esse spoiler semana passada. Já começou, eu já cheguei mais introduziu, trabalhada. Val, você foi a vereadora mais jovem de Niterói e agora está como subsecretária de Cultura. E aí, a gente queria saber como é que foi essa decisão assim, de entrar na política. Bom, é importante dizer que eu fui a vereadora mais jovem da última legislatura, né? Porque teve galera que já se elegeu com menos idade em Niterói. Cara, eu não sei se foi bem uma decisão, né? Eu sou professora desde os 15 anos, mas eu costumo dizer que a minha primeira militância foi a Pastoral da Criança. Eu fui líder mirim dos 12 aos 19 anos.
A minha mãe foi formadora da Pastoral da Criança na paróquia em que eu era super carolinha, né? Tipo, eu era aquela criança que ia na igreja todo dia e tal. E aí a minha mãe fundou o núcleo da Pastoral da Criança, eu fiz o curso de líder e eu trabalhava assistindo outras famílias. E a gente era uma família pobre, mas a experiência pastoral me deixou claro que tinha gente em situação muito pior, né? Então, se a gente ainda podia fazer alguma coisa por alguém, é porque tinha muita coisa para ser consertada. E aí eu fiquei nessa da pastoral, até decidir sair da igreja, achei que não cabia mais para mim, e já dava aula nesse período, né? Eu comecei a dar aula com 15 para 16, quando eu estava ainda terminando o curso normal, e eu decidi que a sala de aula seria a minha militância, né? Eu tinha a ideia de que é isso, vou mudar o mundo, educando as crianças e tal. E eu acho que isso é muito válido, isso continua muito válido, isso ainda está muito no meu horizonte, mas conforme eu fui, acho que, aprendendo mesmo como funciona o mundo, eu entendi que a sala de aula era um limite pequeno. O que acontece ali é muito importante, você realmente é capaz de mudar o mundo de muita gente dentro da sala de aula, mas a escola ela é definida pela política pública, pelas decisões políticas, pelo quanto de investimento que ela recebe, pela decisão de que currículo é ensinado ali, né? E hoje, fundamentalmente, a discussão que eu faço sobre racismo na escola, sobre a reprodução de preconceito na escola, ela vai passar diretamente pelo que é ensinado na escola, por que formação tem as pessoas que têm na escola, e isso se faz com política, né? Então, na verdade, eu entro na política tentando mudar a escola. E aí a política me apresenta um mundo muito maior. Isso fazem uns 11 anos, eu acho. Foi quando eu entrei na UJS, que é a juventude do PCdoB, né? E logo depois no partido, e estou lá desde então. Já passei por um monte de coisa. Aí, Vini, cara, a gente fez o episódio 00, que fomos nós três, né? Eu, o Vini e o Dan. E a gente meio que se entrevistou, né? Fez algumas dessas perguntas aqui. Aí, quando o Vini perguntou quem eu era e por onde tinha começado essa caminhada na música, produção musical, eu falei da igreja, falei da Pastoral da Esperança, no caso, não falei da Pastoral da Criança, falei da Pastoral da Esperança. Quando o Gerson veio aqui do 001, ele falou da igreja também. As meninas também falaram aqui no Pretas Ruas. Cara, é muito louco isso. A igreja é muito presente, né? A igreja e as pastorais, né? Ela falou uma coisa muito interessante, tipo, a gente é ferrado. E aí tu vê gente mais ferrada que você, tipo, que tu pode ajudar muito, né? Eu lembro que tinha uma casa que eu frequentava, essa casa, a me arrisco a dizer que ela não existe mais. Eu tenho que procurar saber, pô, eu tô em falta com isso. É uma casa em Marechal Hermes que eram em torno de 20 crianças, todas soro positivo e todos com pais em situação de rua. Então essas crianças ficavam lá e tal, e eram crianças mais ou menos da minha idade, ali, 8, 9 anos. E, cara, o que eles nunca me pediam brinquedo, nunca me pediam para, sei lá, me dar R$1 para fazer qualquer coisa. Eles sempre pediam para eu ler para eles. Eu falei, caraca, bicho. Eles não sabem ler, saca? Então é muito, muito pesado, assim. É pesado e é gratificante também, né? Você poder levar isso pro outro lado ali. De, pô, esse pouquinho aqui para mim tá, eu não tenho nada, não tenho R$1, mas eu sei ler. E aí você não tem a ideia de quanto aquilo ali é importante para uma pessoa que não tem a menor... Eu acho que essa fala sua, né, ela responde a várias perguntas que a esquerda se fez nos últimos anos, né? O que aconteceu com o Brasil, aonde nós estávamos, o que nos aconteceu. E é isso, todo mundo que é pobre no nosso país teve as suas primeiras experiências formativas através de instituições religiosas. E aí eu não estou aqui colocando em demérito nenhuma religião, ou dizendo que as religiões têm algum... Porque, enfim, eu fiz parte de experiências progressistas na Igreja Católica, né, pastorais de base, que me deram uma outra visão sobre a humanidade, sobre estar com o outro, sobre consciência de classe, inclusive. Mas a gente também sabe que existem vários outros usos da religião, né? E aí é isso, como as nossas histórias e a nossa formação é atravessada por essa religiosidade. Eu falo uma coisa que é muito polêmica, e eu vou tentar explicar um pouco ela aqui, mas a caridade, ela precisa acabar. A caridade é fruto da injustiça social. Por mais que, para mim, humanamente, seja gratificante ler para uma criança, e eu, óbvio, estou super compreendendo a sua experiência, porque eu fui essa pessoa, né? Eu cresci falando,
cara, eu preciso ajudar essas pessoas. Mano, quem tem que ajudar essas pessoas não sou eu, sabe? Quem tem que ajudar essas pessoas é o governo. São os representantes que mexem com o dinheiro do povo. Não sou eu que tenho que ensinar uma criança de 8 anos analfabeta soropositiva a ler. Quem tem que fazer isso é a professora dela, numa sala de aula que tem condições para alfabetizá-la, é ela tendo uma família em um ambiente estruturado, é ela ter uma série de condições, e aí, né, eu volto na primeira pergunta, né, tipo, como que você foi fazer política? Quando eu percebi que eu fazer não era suficiente. Porque, para mim, isso é muito maneiro, cara. Eu tive as melhores experiências e eu acho que se hoje eu sou uma pessoa que presta, é porque eu pude olhar para alguém além de mim mesma, sabe? Mas tá errado. Não era para a gente estar fazendo isso. Não era para eu ter aprendido a tocar um instrumento só porque a igreja me ensinou. A religião devia ser o meu espaço de felicidade, de contemplação, de conhecer outras paradas, de fé, de ter uma comunidade diferente da minha família e tal. Não tinha que ser o único lugar onde eu vou ter uma oportunidade. Acesso a um instrumento. O único lugar onde eu vou botar a Cultura, mão. né? Que é cultura. Cultura, formação, entendeu? Tipo, quantas crianças... Eu fui catequista há muitos anos também, né? Quantas crianças eu alfabetizei na catequese, entendeu? Tipo, não é para acontecer isso. Eu acho que é esse reflexo. Todos nós aqui somos frutos de uma realidade ferrada que faz a gente, mesmo ferrado, ter que ajudar outros ferrados mais que nós, né? Tipo, Como a igreja de bairro ali alimenta... Pô, alimenta. a única refeição do dia que o cara faz durante a semana é na escola e as únicas refeições que o cara No final de faz semana. é da igreja. E aí, Val, eu vou fazer uma perguntinha que não está no roteiro, porque isso vai surgindo e Adoro. você é o tipo de convidada que é muito gatilho para despertar essas inquietações na gente, né? E aí você tocou num ponto que eu queria te ouvir, assim, como pessoa que transita dentro do ambiente político do nosso país, de um município que é importante, que é forte dentro do nosso estado como um todo, né? Que é a questão da esquerda, né? A gente vem numa crescente de fundamentalismo religioso, né? Principalmente fomentado pelo antigo presidente, né? Eu não vou perder tempo aqui falando o nome dele, mas assim, porque ele já é passado, graças a Deus ele já é passado. Mas assim, você acha que de alguma forma a esquerda pode ter falhado em algum tipo de projeto, de interpretações desses movimentos sociais e tal? Porque assim, por que nós aqui, a maioria da década de 90, né, vem dizendo que a gente teve acesso à cultura, por exemplo, através da igreja, né? Então, assim, será que a esquerda, como um todo, falhou um pouco nos últimos anos em interpretar as necessidades, os anseios sociais e tal, e aí isso fez com que ascendesse o último candidato, né, já extirpado, se Deus quiser, da nossa política como um todo? Você acha que teve algum tipo de falha na interpretação assim, dos anseios da sociedade? Vamos lá. Essa é uma pergunta realmente complexa. Eu vou tentar responder ela rápido para a gente conseguir, enfim, seguir o roteiro. Eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o discurso de que a esquerda não tem culpa nenhuma, ele é irresponsável, ele é um discurso condescendente, né? E acho que o discurso de que a culpa do inominável surgir é da esquerda também é uma irresponsabilidade. Eu acho que a gente precisa... E isso é uma coisa que a nossa geração não sabe fazer, na verdade, é uma coisa que a modernidade tirou de nós, né? Que é a capacidade de pensar o tempo histórico. Nós somos pessoas criadas numa cultura do agora, né? Então, o que é mais importante é o que existe agora. As melhores invenções são as que nós inventamos, a geração passada. Ela está sempre ultrapassada. E a gente e nós somos um país jovem, historicamente, né? Pra o Brasil. caralho, demais. Desculpa o palavrão aí. Assim, tipo, como nação, como república, se você pensar, nós somos um território jovem em... Descoberta não existe, mas a partir da invasão, né? E nós somos uma república mais jovem ainda, uma democracia mais jovem ainda. E nesses 522 anos de história, nós temos apenas 16 em que um governo popular esteve no poder. 16. Adolescente, né? Numa democracia de 50 e poucos anos, né? Eu sou péssima com essas contas. Então, assim, nós temos um histórico de preconceito, de conservadorismo. O Brasil é um país profundamente conservador,
né? Embora a gente se ache o país da liberdade, do carnaval e do samba, a nossa moralidade é profundamente conservadora, de um enraizamento muito forte da religiosidade como um ordenador da vida, um país que não sabe dividir o que é o Estado e o que é a religião, né? Apesar de ser laico, né? Apesar de nós sermos protocolarmente ou legalmente Teoricamente. laicos, teoricamente, nós nunca tivemos uma divisão real entre Estado e religião no nosso país. E o nosso povo vê isso como uma coisa benéfica, né? O nosso povo tem dificuldade de entender a diferença de um governante para o pastor ou para o padre da igreja dele. Ambos têm o mesmo poder sobre a vida dele, né? E aí você coloca a esquerda no poder, né? Ou um governo de trabalhadores, e eu não vou dizer em nenhum momento, não vou cair também nesse discurso que o PT deixou de ser um governo de esquerda. Gente, a realidade ela é o que ela é, não o que a gente deseja, né? Eu gostaria muito de sair amanhã de manhã, às 9 da manhã tá pronta para fazer uma revolução no Brasil, mas não vai rolar, né? Você falta combinar com uma galera. Antes de você mudar um país, ainda tem uma galera que você tem que convencer. Então, essa coisa também, porque fez concessão, mas se não fizesse, não ia governar. Sim. Então, assim, entendeu? Qual é o limite da realidade também? Eu acho que algumas coisas, de fato, faltou a perspectiva revolucionária, isso eu concordo. Né? Mas eu acho que é realmente, por exemplo, renovar a concessão da Globo. Aí, 6 meses depois, tomou um golpe com um monte de reportagem da Globo que repetiu 20 e tantas mil vezes que o PT era corrupto durante todos os seus jornais. Né? Não democratizar a mídia, acho que são erros que a gente não pode voltar a cometer. Discordo terminantemente de que as políticas de renda e distribuição de riqueza eram compra de voto do povo, porque quem está com fome, quem não tem geladeira dentro de casa, não está preocupado em mudar o mundo, não está preocupado em revolução. Né? Quem revira lixo não sabe que ele é tão ser humano quanto eu, que chego na minha casa e tomo um banho no chuveiro e como uma comida que não está estragada. Então, assim, dar humanidade para o nosso povo é o primeiro passo para a gente disputar a consciência desse povo, porque esse povo ele precisa saber que ele tem direito. Exato. Essa é uma parada. Sem estar com fome. Você não pode, Exato. sem estar com fome. Pegou um avião e foi para Disney e voltou com o complexo de vira-lata. Meu irmão, mas o maluco pegou o avião. É o primeiro passo. Esse discurso de quanto pior, melhor ou mais consciência, isso é um discurso de quem está dentro de casa, com todo respeito, comendo sua comidinha. Eu tive uma discussão muito recentemente, que as pessoas vieram questionar algumas votações que eu tive na Câmara e tal. E eu falei, mano, sinceramente, cara, eu moro na favela. E eu não moro na favela porque eu acho mais maneiro, não. Eu moro lá porque é lá onde dá para eu morar, e agora eu moro lá porque é onde as pessoas que eu gosto estão. Então, eu não quero sair de lá. Mas eu moro na favela, eu tenho urgência, eu faço política porque, para mim, é uma questão de sobrevivência. Eu não estou fazendo política para o outro ter o que eu tenho. Eu estou fazendo para sobreviver. Então, sinceramente, se eu tiver que apertar a mão de um filho da puta e fazer algum tipo de negociação para chegar a uma obra que vai meter água no morro inteiro, eu vou fazer. É isso. Porque, com todo respeito, eu me importo muito mais da água chegar na casa da tiazinha do meu morro, que votou no Bolsonaro, do que do playboy da Zona Sul, que votou em mim esperando que eu fosse o farol da revolução e ele ficar feliz com o voto dele, tá ligado? Então, assim, não, tudo bem, ninguém quer jogar voto fora, é óbvio, eu estou preocupada com todos os meus eleitores. Mas, assim, eu faço política com urgência. Sim. E eu acho que o PT governou com uma urgência que o Brasil pedia. Eu acho que houveram uma série de erros. Acho que existe uma faceta da esquerda que transformou a pauta moral na pauta central da esquerda, e isso é um erro, porque isso atende a mim, mas não convence o povo, né? Então, eu fico super feliz quando a esquerda fala só de mulheres, de negros, de LGBTs, não sei o que, bababá, mas as minhas Tá aí o vizinhas, as minhas povão, né? A colegas, galera toda. elas não ficam tão felizes assim. Exato. Né? Mesmo que elas me conheçam, me respeitam, me achem maneira e gostem de mim, mas, o filho dela não tem escola, tá 6 meses numa fila de espera de creche, entendeu? Eu quero saber desse negócio de legalizar droga, legalizar Entendeu? aborto. Porra, Eu quero legalizar saber do maconha, dinheiro, tem 3 porra. primos na família Tô preso duro, e porra. eu não consigo explicar pra ela que o problema não é a maconha, entendeu? É a relação... Então, assim, o nosso povo tem urgência, eu acho que o PT governou com a urgência que o nosso povo precisava. Acho que a gente precisa avaliar essa experiência e agora conseguir não cometer os mesmos erros. E fechando, o Bolsonaro é fruto do Brasil. Isso que as pessoas estão sendo, elas já eram. Elas já eram. Elas só ganharam o direito, elas só se autorizaram a falar. Eu lembro que em 2018, quando a galera ficava assim, o movimento do Ele Não, né, que era um monte de mulheres. Um monte de mulher lá da Zona Sul, botando peito de fora, tal, porque ia ganhar voto para Lula. Porra, bagulho mais, enfim. Tem que fazer também, mas sei lá, entendeu?
E aí a galera, não, porque não vota no Bolsonaro porque ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico. Eu falava, filha, conta 5 paizinhos de família na tua mão que tu conhece que não seja. Da Entendeu? tua família. Tá Da pertinho, tua, tá até o pertinho. teu. Da tua família. Entendeu? É mais Até o perto do que teu. você imagina. Entendeu? Conta aí 5 gente normal. Não é quem bebe no forró da São Salvador, não. 5 gente normal, povão aí, ó. Pergunta se o maluco não acha que a mulher tem que se comportar de um jeito, se o maluco não tem não tem medo do filho virar viado. Entendeu? Então, assim, também não. Atacar isso é atacar o que o povo é. Eu acho que isso precisa ser combatido historicamente. Nós precisamos vencer o conservadorismo no Brasil. Nós precisamos educar o nosso povo para uma convivência que seja para a diversidade. Mas o Bolsonaro não é fruto de nada. Nós não somos tão poderosos. Eu queria que a gente tivesse força para criar um problema desse. Que aí talvez a gente já tivesse resolvido outros. O Bolsonaro é fruto do Brasil. E dessa história de 520 e poucos anos de um povo que não sabe quem é. É meu tio se assumisse a presidência. Exatamente, ele é meu pai. Comendo frango, jogando farol. É pra ver ou é pra comer, Vinícius? Tá ok? Entendeu? Tô ok, tem que mudar isso que tá aí. Ah, tudo safado, bandido corrupto. Pô, já tava aí, cara, já tava aí, enfim. Acho que é isso. Eu acho até, assim, só um parênteses antes de passar para a próxima pergunta, mas assim, eu acho que ele não é tão bom e tão competente assim para fazer muitas coisas que as pessoas, né, esperam dele. Mas assim, acho que é muito por uma questão realmente da incompetência dele, não pela falta de alimentação, porque acho que tem um pessoal ali por trás, ele despertou, né, ele virou essa persona que representa muita coisa do lado ruim da força que, cara, a galera quer que ele faça porque, pô, ele já tá aí, tá com a cara tapa, entendeu? Mas eu acho que ele é muito ruim, muito incompetente para isso. Eu acho que ele nem quer, ele nem tem essa disposição para isso. Mas, enfim, é só uma consideração. Mas, assim, Val, você se reconhece como uma mulher preta. E aí, a gente queria saber, foi uma pergunta que a gente também fez para as pretas ruas e para o Gerson, que são pessoas pretas, como é que essa pauta surgiu na tua vida? Porque, assim, pô, você é uma mulher preta, tá, a gente sabe disso, tá olhando e sabe. Mas teve algum episódio que te fez despertar para a questão da raça, da desigualdade? Isso é uma coisa que sempre foi discutido dentro da tua casa? Ou teve um momento, uma situação que você, pô, peraí, eu sou uma mulher preta e preciso entender que isso é dessa forma, isso acontece no Brasil assim, dessa forma, enfim, como é que foi isso na tua vida? Assim? Cara, eu vou tentar contar essa história rápida, porque ela é longa, mas assim, a minha família é bem multirracializada. E, na verdade, hoje, a minha família é muito mais uma família branca do que negra, né? A minha avó, descendente de holandeses e tal, todos os irmãos super brancos. Ela e a irmã casaram com homens negros. E aí a minha avó, a gente soube que ela teve um de cada jeito, né? A minha mãe, que era da minha cor assim, negra de pele clara. O meu tio, que é preto ruivo. Não dá para explicar, mas vocês sabem o que é. Preto ruivo. E a minha tia, que é negra, de pele bem escura. E aí, cada uma delas foi casando e tendo filho e tal. Hoje, se pegar uma foto da minha família, negros, tem eu, a minha irmã, a minha tia e o filho dela. O resto da nossa família é branca. E essa é uma parada que eu falo muito, assim, porque a experiência de crescer em famílias multirracializadas faz a gente conviver com o racismo de uma maneira muito dócil. E esse é o fruto da miscigenação, né? Porque o primeiro cara que faz uma piadinha racista contigo é teu pai, pô. É teu tio. É teu primo que fala que teu cabelo é duro, dele é bom, né? Os exemplos de pessoas bonitas que você quer ter, que são as pessoas da sua família, são pessoas brancas. Ao contrário, na contramão de tudo isso, então eu tinha essa relação, né? Tipo, a minha mãe gostava muito de pegar os filhos de todo mundo e levar para casa. Então, nessa casa eu vivia cheia desses meus primos e tal. Mas a minha mãe tinha algum... A minha mãe é uma pessoa que terminou só o 2º grau, mas era uma pessoa super genial para várias paradas. Assim, ela tinha muito essa consciência de que a gente era preto e que isso ia nos trazer problemas. Então, ela falava muito isso pra gente, né? Tipo, vocês são pretas e tal. E eu me lembro da primeira vez que eu reconheci que sofri racismo. Eu tinha 9 anos e a minha mãe era assim, eu tive uma criação super rígida, super exigente, então a gente só podia tirar 10. Na minha casa ninguém tirava 8.
8, ela me deixava sem televisão, ela escondia meus livros. Porque eu não fazia nada da vida além de estudar, então eu tinha que tirar 10, porque eu não tirei 10. Enfim. E aí que também era aquela noia, né, de mãe pobre, porra, educação que eu tenho pra te dar, tô me esforçando pra pegar essa escolinha aqui do bairro, então tu vai tirar 10. E aí eu sempre tirava 10, e aí um dia eu tinha uma amiguinha linda, lourinha, um olhinho azul, parecia uma bonequinha. E aí ela tirou 10 também no boletim todo, e aí a diretora da escola entrou, pegou o boletim dela e falou assim, nossa, que notas lindas, merece uma boneca. E aí ela desceu, tinha uma loja, acho que era uma escola privada pequena, né? Escolinha de bairro. Tinha uma lojinha, uma papelariazinha, que vendia umas bonecas no pátio da escola. E aí ela pegou uma boneca, subiu e deu para a menina. E eu, que sempre tive a boca maior do que tudo, levantei na memória e falei, mas, ô tia, eu sempre tiro 10, nunca ganhei boneca. Eu tiro 10 em tudo, sempre. E aí ela me deu uma olhada, assim, de, tipo, cara, quem é você, tá ligado? Tipo, nojo mesmo. E aí, enfim, como educadora, eu fui analisar isso 1000 vezes depois, né? Porque, porra, um adulto ter esse tipo de reação com uma criança é um negócio ultra discrepante, mas enfim. E aí ela me olhou de cima e embaixo, assim, e saiu. E aí eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Falei, mãe, olha só, hoje, tia fulana foi lá e fez isso, só porque a outra é a lourinha de olho azul, né? E aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, ô Val, queria deixa eu te contar uma coisa que se você não tiver percebido ainda, é bom você aprender agora. Você é pobre e você é preta. Se você não for a melhor, sempre vai ter uma lourinha na sua frente ganhando a sua boneca. Então a única coisa que você pode fazer é ser a melhor em tudo que você fizer. Estou resolvendo na terapia até hoje, né? Não precisa nem contar. Constelação familiar, um negocinho assim. Mas aquilo me deu uma parada do tipo, cara, é real que ser preta me traz problemas. E aí você começa a observar as suas outras relações. Eu era uma criança, eu nasci com 100 anos, né? Minha mãe me chamava de Benjamin Button. Quando eu fui pra faculdade, ela dizia assim, minha filha, esse negócio de faculdade tá te fazendo tão bem, você tá tão jovem. Tá jovem, tá querendo saindo, sair, tomando um gelo. Tá, poxa, tá feliz. rindo, porque eu era muito velhinha. E eu prestava muita atenção nessa coisa das relações. As pessoas sempre, geminiana pra caralho, né? As pessoas sempre me chamaram muita atenção. E eu observava isso. Pô, todas as minhas amigas têm namoradinhos na escola, eu sou a única amiga preta do bonde. Eu não tenho... Qual que é o rolê? Sabe? Tipo, fora desse ambiente, as pessoas me leem de uma forma, e dentro desse ambiente eu sou a menina feia da turma. E isso me chamava atenção. Quando eu fui para a faculdade, acho que foi o meu segundo grande boom. Porque é isso, eu tive uma educação super rígida, super formal e tal. E quando eu fui para a faculdade, a galera preta que entrou comigo tinha muita dificuldade com a faculdade. E eu fui criada para aquilo. Então eu cheguei e falei, mano, eu nasci para isso aqui, esse aqui é o meu mundo. E aí eu não conseguia me conectar com a galera preta. Caralho. Que tinha chegado lá comigo. E aí vários rolês, gente, tipo, pô, tu é preta da casa grande, tu só colhe um rolê de branco e tal. E aí eu comecei a questionar pela primeira vez na vida a minha negritude, porque eu falei, mano, se eu não acho que o professor tá falando outra língua, se eu consigo ler o texto de boa, se eu, saio daqui, trabalho, não tô passando perrengue pra estar na faculdade, então tem algum bagulho errado, talvez eu não seja tão preta assim. E aí eu meti a cara para estudar sobre isso, para me aprofundar nessa parada, e aí eu saí dessa coisa, assim, aí eu consigo construir a minha história de uma mulher preta, que teve muito mais oportunidades do que todas as pessoas pretas, eu reconheço isso, e que, portanto, tem mais responsabilidade com as pessoas pretas. Acho que foi o meu rolê, assim, de reconhecimento. E aí várias opções que eu vou fazer ao longo da vida sobre tudo que eu faço é para a galera preta. Eu estudei para dar aula em escola particular a vida inteira, mas o meu sonho sempre foi dar aula em escola pública. Quando eu cheguei lá, eu falei, é para isso aqui que eu estudei. Para dar aula para gente igual a mim, para fazer política para gente igual a mim. Eu acho que foi o que construiu, assim, a minha identidade como uma mulher preta que não está insegura com esse lugar, que não tem medo de ser questionada por isso e que sabe que eu posso fazer absolutamente qualquer coisa, eu continuo sendo uma mulher preta. Então, é isso. Cara, que incrível, porque você falando assim é muito tocante, porque quem está acompanhando a gente vai ver que a Débora falou isso no último encontro, né? E quando você falou assim, porra,
Não que eu achasse que ela tivesse mentido, mas é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Porque a gente tem a mania de falar de uma forma muito superficial sobre assuntos que são densos, né? Como esse, de se reconhecer como uma pessoa preta e tal, não sei o quê. E a Débora comentou sobre a dificuldade quando ela entrou na academia. A Débora é uma mulher preta e ela é enfermeira e tal, e ela falou cara, de como é que foi a dificuldade de entender a linguagem da faculdade, dos livros e tal. E ela falou, cara, se a galera preta que está aqui dentro desse movimento não se unir, a gente vai sair disso aqui. A gente vai achar que isso não é pra gente. E, pô, você falando agora, me veio isso e, cara, faz muito sentido. Então, eu acho que é legal ver quando um quebra-cabeça de cada pessoa que a gente está trazendo aqui completa o outro, enfim, né? E mostra também como pessoas pretas têm histórias absolutamente diferentes. Exato, né? exato. E caminhos absolutamente diferentes, mesmo que passando pelos mesmos lugares. Né? Eu sempre falo isso assim, eu fui a única pessoa preta em quase todos os ambientes que eu tive a minha vida toda. Porque é isso, eu comecei a dar aula numa escola privada de classe média com 15 anos, porque uma professora olhou para mim numa turma de 40 alunos e falou, você tem tudo a ver com o que eu estou fazendo. E me levou. E dali eu fui para os meus primeiros projetos de pesquisa, porque alguém me olhou numa turma de não sei quantos e falou, vem. Né? E eu reconheço que isso foram... Não é porque eu sou genial e sou maravilhosa, é porque eu tive oportunidade de desenvolver as habilidades específicas para o que as pessoas querem, para o que a branquitude pede, para o que a sociedade pede. Né? Eu não falava palavrão quando entrei na faculdade, gente. Eu falava palavrão. Aquela disciplina de só estudar, tua mãe em cima. Pra caramba, e fala o que é maneiro? O que é maneiro? Tem maneiro no dicionário? Eu falava, mãe, não tem maneiro, substitua por uma palavra que existe. Então, assim, era muita rigidez, então isso me deixou pronta para o que o mundo pedia. E aí, quando você chega nos lugares, só que é isso, quando você toma consciência de que você é preto, e você está ali porque você tem alguma coisa que os outros pretos não tiveram condição de ter, tá ligado? Então, eu sempre falo isso, assim, o único preto de todo lugar, ele não venceu, ele está sozinho. E toda vez que ele olha para o lado, ele lembra que ele está sozinho. Tá sozinho. E estar sozinho faz ele lembrar que ele não é o lugar dele. Porque senão teria pelo menos mais alguém ali com ele, tá ligado? Isso é foda, isso é pesado. E eu acho que essa é a parada da luta coletiva, né? De você conseguir... Tudo bem, eu cheguei, mas não basta eu estar aqui. Eu preciso abrir para mais alguém. Senão está errado. Senão E eu não acho que ninguém tem que abrir mão de vitória. Não é um discurso, né, de, não, eu não vou pegar porque eu vou ser o único preto. Não, vá lá e faça. Mas faça abrindo para que outras pessoas pretas que não tiveram essas oportunidades todas que você teve, que te levaram para lá, para que elas possam chegar também, tá ligado? Acho que é isso, sim. E aí, foi nesse movimento que você se tornou, ou começou a se enfiar nesses assuntos que envolvem direitos humanos, né? Acho que é importante falar que, no último dia 10, a gente comemora o aniversário de um dos documentos que é o mais importante, se não o mais importante documento, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, dia 10 de dezembro. E aí... Foi isso que fez você, tipo, virar uma ativista, ou do nada tu foi fazendo e... Acho que eu virei uma ativista. Como é que foi, mais ou menos, esse envolvimento com direitos humanos? Cara, direitos humanos foi uma pauta que bateu na minha porta, né? Eu sempre fui uma militante, até porque, né, eu tô fazendo pelo que me atravessa de alguma maneira. Então, eu sou uma mulher que estou envolvida em várias frentes de luta que, para mim, estão dentro, né, do espectro dos direitos humanos. E quando eu assumi o mandato, a gente queria ser um mandato da educação. Porque eu sou professora, tenho aquele sonho lá de que a educação vai mudar tudo e tal. E não a educação escolar, mas a educação do estudo amplo, né? Mas a gente tinha dificuldade, a educação é uma pauta super polêmica, super difícil. A gente estava com várias questões de discordância lá com a gestão que estava no momento que eu assumi o mandato e tal. E aí, a parada das comunidades começou a meio que bater na minha porta. Que é isso, eu moro no Palácio, né? Eu sou morador do Palácio. E correu para as comunidades que tinha uma vereadora de favela. E aí a gente começou... E muitas das pessoas que nós organizamos são pessoas em comunidades, né? E aí, logo no início do meu mandato, na verdade, durante o processo eleitoral, teve uma ocupação da Polícia Militar numa comunidade, lá em Niterói, que é Viradouro.
E a polícia, pô, arregaçou, zoou o plantão e tal. E eu tava indo numas paradas lá, e aí cheguei um dia depois de uma coisa que tinha acontecido, e tinha um grupo de mulheres lá, que é um coletivo muito foda, que é o OCA, que é um grupo de mulheres que se organizou para fazer atividades artísticas respondendo à ocupação. É muito maneiro. E aí eu conheci as meninas, eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Entramos naquela parada de denúncia e tal, e fomos criando uma organicidade com aquilo. Só que a polícia permaneceu ali por um tempo, e aí as demais violações a galera começou a trazer para mim. E aí isso se espalhou. Então rolou um bagulho no estado também, que é outra comunidade, a galera também trazia para mim. E aí quando eu vi, eu estava saindo de casa, 11 horas da noite, debaixo de chuva, botando galocha para ir na delegacia, pegar alguém que foi preso injustamente. Porque a gente sabe como a polícia age, né? Quando, enfim, com pessoas pobres chegando na delegacia, e minimamente a minha presença ali às vezes conseguia inibir alguns abusos, fazer com que a gente conseguisse segurar algumas coisas até um advogado chegar. Tivemos muitas parcerias, né, de pessoas que nos ajudaram. Tem um grupo de meninos lá de Niterói, que é o Coletivo de Direito Popular, que é uma galera da UF, que nos ajudou com vários casos, pelo menos nesse primeiro atendimento, né, de chegar e acolher a família, dar encaminhamento. E aí isso começou a brotar. E aí eu acho que tem um momento para mim que é muito marcante, assim, que vira chave para mim. Na verdade, 2, eu diria. Foi quando nós perdemos 2 crianças na minha comunidade, que eram 2 crianças que estavam em projetos sociais que fecharam durante a pandemia e foram para o tráfico. E aí a polícia subiu, atirando a esmo, e matou 2 crianças. E aí, 2 meses depois, a polícia subiu de novo numa operação de vingança, alguma treta que eles tinham tido, e matou um menino lá do Palácio, que era de GFL. E, tipo, subiu, atirou, matou e foi embora. E aí, eu acho que tem um momento que é muito marcante, assim, eu falo isso, às vezes até me emociona, porque toda vez que eu duvido do que eu estou fazendo, eu lembro desse dia. Porque a gente tem um grupo, né, lá do morro, e aí, no dia que mataram o Elias, eu estava em sessão. E aí eu abri o WhatsApp para olhar, e aí eu comecei a olhar, tinha muitas mensagens assim, cadê a nossa vereadora? Alguém liga para a Valquíria, no grupo do morro. E aí um amigo me ligou, eu atendi, e falou, olha, mataram o Elias, na verdade, atiraram no Elias, ele tá indo para o hospital. E aí eu saí, peguei um carro correndo, fui para o hospital, encontrei a mãe dele, cheguei exatamente no momento que a polícia, o hospital veio dizer que ele tinha falecido. E a mãe dele desmaiou no meu colo, assim, enfim, é uma parada muito, muito doida, né? Porque tu não vai embora para casa depois, né? Porque eu fui para o mesmo lugar que essas pessoas. Então não é só eu fui lá ajudar, eu fui lá ser vereadora. São os meus vizinhos, o irmão do Elias foi meu aluno no pré-vestibular, tá ligado? Então, e aí entrei naquele processo, ajuda com polícia, investigação e tal, tira a polícia da comunidade, mantém a galera longe. E aí eu acho que essas mensagens que eu vi no grupo, tá ligado? Tipo, cadê a nossa vereadora? Alguém liga para a Valquíria. Ver uma favela que sofreu uma violência, saber que existe alguém ali que vai se colocar por eles, eu acho que talvez tenha sido a coisa que mais... Óbvio que é uma situação terrível, mas talvez a coisa mais importante que eu tenha feito em 1 ano e meio na Câmara de Niterói foi ter defendido a minha comunidade. E aí eu acho que o fato de eu estar no território... E é isso, eu vou em favela, né, para fazer a campanha, não. Eu vou em favela para beber no boteco, que é sempre mais barato, para ir no baile, que são legais, para dar uns beijos na boca. Então, as pessoas estão acostumadas a conviver comigo no território como uma pessoa. Então, eu acho que quando elas precisam, elas também sentem... As pessoas ligam para mim. No início, a gente botava meu telefone no panfleto. Mas aí começou muito homem me ligar para falar merda. E a gente tirou essa... Os caras não tem jeito, né, mano? Imagina tu, 9 horas da manhã no WhatsApp, vi uma foto assim, surpresa, tu... Caraca, meu irmão, que doideira! Que isso, amigo? Tu acha mesmo que tu vai desenrolar uma cerveja comigo fazendo isso? Mas, enfim. Aí a gente tomou a decisão de tirar do panfleto, mas a galera tem meu número e tal, então as pessoas me acessam assim. E eu acho que os direitos humanos chegou assim pra mim, tá ligado? Do tipo, mano, vamos bater na tua porta porque é quem a gente tem e é quem vai estar lá na hora que a gente precisa. E aí eu vesti a carapuça e fiquei na vibe dos direitos humanos. Você é a tal dos direitos humanos, né? Eu sou o pessoal dos direitos humanos. Só chama o pessoal dos direitos humanos lá. Chama lá aquele chato. Chama lá o pessoal dos direitos humanos.
Ah, cara, pô, legal saber, assim, que teve uma história triste, né? Mas, enfim, eu acho que é muito disso, assim. E é uma coisa que tinha que ser mais normalizada, né? Assim, eu acho que você é uma referência do que a gente gostaria de ver mais vezes, assim, um político, né? Ou uma pessoa que transita na política acessível, de tipo assim, cara, tive um problema muito grande que eu preciso acionar alguém que vá minimamente ali me ajudar em alguma coisa e tal, é uma grave violação de direitos humanos ali, eu entendo que é isso e tal, e, pô, posso ligar para essa pessoa porque ela vai lá e vai... Ou se ela não puder ir, ela vai mandar alguém da equipe, vai mandar alguém do mandato representar, né? Eu ia te perguntar se teve um caso marcante, mas eu acho que você já contou. Eu acho que eu estava bem no início da minha caminhada de direitos humanos, principalmente em Niterói, né? E eu lembro desse episódio do Elias. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, mas o do Elias estava tendo uma cerimônia na Câmara Municipal no dia. Não, era sessão. Era uma sessão Era uma normal? sessão normal, era. Ah, então tá. Porque eu Tava em lembro que sessão. eu acho que eu estava na Câmara nesse dia. E tinha algumas Pode pessoas ter tido lá. alguma cerimônia depois. Eu não me lembro, porque eu não me lembro de mais nada desse dia, depois que eu saí de lá. Eu imagino. Realmente foi um dia muito difícil, mas assim, eu lembro de estar na Câmara e ter participado de algum evento, e aí depois teve isso, e aí, cara, tem que ir pro Palácio e tal, não sei o quê. E aí a equipe da OAB, né, que tem o Rodrigo Mondego e também o Álvaro Quintão, que vão vir aqui no programa, eles iam vir esse mês, mas Meu enfim. super querido Mondego, inclusive, é uma das pessoas que mais esteve comigo nessa caminhada aí de defender a galera e tal. E... A gente quer muito ele aqui, enfim, ele vai vir e a gente quer ouvir realmente, entender um pouco mais dessa relação Estado, polícia, direitos humanos, porque, né, a gente comentou isso, infelizmente a gente acredita que é algo que vem sendo muito deturpado, né? Tanto pela visão da polícia, pela visão da sociedade. Inclusive, eu tenho uma ótima relação com a polícia. Não... Então, eu acho que todo mundo vem minimizando a importância dos direitos humanos para a nossa sociedade, sendo que é algo que reflete nas nossas vidas, no dia a dia, enfim, para coisas que parecem que são pequenas, mas não são. E aí eu também queria falar com você sobre a questão da religião. Você disse no iniciozinho que teve no movimento católico e tal, mas hoje você é uma mulher do candomblé. E aí, como é que é essa questão da religião na sua vida, assim? E eu também, aproveitando o gancho, você acredita que o Brasil é realmente um país preconceituoso com a questão da religião, principalmente de matrizes afro? Absolutamente. Bom, então, eu fui para o candomblé velha, porque eu sou safada. Eu não queria responsabilidade. Só isso. Os macumbeiros tudo rindo aqui de volta, né? Todo mundo se identificando. Quem vai me ligar e falar assim, não vou, não. Todo mundo, muita peraí, resposta. né? Cara, não, então, só qual que é o rolê? Eu tenho uma senhora na minha vida maravilhosa, que chama Maria Mulambo, que me cutuca desde que eu tenho 7 anos de idade. Todo mundo arrepiadinho, né? Que me sacode desde que eu tenho 7 anos de idade, sendo que eu cresci na igreja. E a Igreja Católica não acredita em comunicação entre mortos e vivos, né? Então, eu me confessava toda semana. Toda semana eu ia me confessar. Eu falava pro padre, pai, tem uma mulher que vai no meu quarto de noite, ela fala comigo, ela me grita, a mulher me acorda, e a mulher é de vermelho, a mulher é de preto. E aí ele falava, isso é o demônio tentando você, porque você é uma menina que tem luz. Então você reza até ela sumir. Gente, eu rezava tanto credo, que uma hora que Maria Mulambo ficava puta e ia embora da minha ladainha. Tô aguentando mais esse som, Sendo vou que, ralar. mano, pra vocês terem uma ideia, eu fui dormir de luz apagada depois do meu 2º casamento. Eu morria de medo, porque, pô, imagina você é uma criança que todo dia o demônio vai na tua casa. Minha mãe tinha um tranca-rua que ficava na cozinha todo dia. Todo dia eu ia beber água, seu tranca-rua tá falando pra minha casa. Eu falava, gente, pelo amor de Deus. Não é possível. E Que eu tu sou, via que, mesmo, falei que, gente, materializado. o que o diabo quer comigo? Falei, Deus tem um plano pra mim que eu vou ser, sei lá, a mãe do próximo Jesus. Porque pro diabo tá me tentando dessa maneira, eu devo ter um bagulho Tem algum bagulho doido. muito bom pra fazer pra Deus. Pro diabo tá me querendo tanto assim que ele vem na minha cara todo dia. Só que, depois que eu... E aí, em algum momento, a igreja parou de fazer sentido pra mim, filosoficamente, né? E aí, abrindo esse parênteses aqui, eu não tenho nada contra as pessoas que são religiosas, eu não tenho nada contra religiões, mas é preciso compreender
que os fundamentos que construíram o judaico-cristianismo no mundo ocidental, pós-colonialidade, eles são princípios de castração, de dominação ideológica, de controle do corpo. E eu não estou dizendo que a religião é isso, que Jesus é isso, que Cristo é isso ou qualquer coisa. Até porque eu experimentei experiências lindíssimas com a religiosidade na Igreja Católica. Mas a orientação, o pilar das religiões judaico-cristãs é o controle. E esse controle, e aí eu acho que é a diferença fundamental, para além da minha experiência com a mediunidade, ter me feito em algum momento abrir né, e dizer assim, olha, não tem como fugir disso. E hoje eu digo sem nenhum medo que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ter me iniciado para o orixá. Inclusive, outro dia eu descobri que eu sou a primeira pessoa que é raspada de santo que já se elegeu no Rio de Janeiro. Né? Tem um monte de simpatizante, mas raspado só tinha eu. Fiquei chocada. Você vê como é que a gente está ruim. E aí, melhor decisão, assim, eu sou uma pessoa muito maluca, né? Eu sou uma pessoa muito solta. E para me dominar, é preciso doutrinas muito radicais. Eu acho que o candomblé tem a radicalidade com a liberdade necessária para me botar no caminho. Então, a minha religião me orienta para a vida. Porque nós somos um modo de vida e não uma religião. Acho que esse é fundamentalmente para mim a diferença. Nós somos um modo de vida, nós somos um povo que tem um tempo diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, que tem ritual para casar, para nascer, para morrer próprio, né? Que tem um jeito de se alimentar que é o nosso, que tem um modo de vida e que assume que isso é um modo de vida. Porque a igreja é um modo de vida, só que a gente não diz isso, a gente fala que vai lá só para rezar. Mas se você acha que a pessoa tem que se comportar assim, vestir assim, beber assim, comer assim, é um modo de vida. E a gente não fala da religião com o papel de filosofia que ela tem para nós, né? E aí, quando eu decidi que a igreja não fazia mais sentido para mim e tal, e Maria Mulamba começou a me perturbar muito, eu decidi, por fim, ir para o terreiro. Como eu disse, né, assim, o Estado brasileiro ele não divide o que é o Estado e a religião. E as pessoas acreditam que a sua religião pode orientar a vida do outro. E aí, essa, para mim, é a diferença fundamental e o que me faz ter certeza da minha religiosidade e certeza de defender a laicidade do Estado. Nós não temos um projeto hegemonista. Essa é a nossa diferença para as religiões judaico-cristãs. As religiões judaico-cristãs acreditam que o mundo deve ser de uma forma e que todos devem viver dessa forma e que Deus gosta dessa forma e que nós vamos fazer com que o mundo fique todo dessa forma. O candomblé não tem isso. Nós somos um povo que cultua os ancestrais africanos. Ponto. Tu quer cultuar meu ancestral? O povo da China, o homem cultua Buda, problema dele. Nunca saber se ele cultua Buda. Ele usa preto na sexta-feira, é problema dele. O corpo é dele, a orelha é dele. Eu não acho que todo mundo tem que ir para o mesmo céu que eu. Eu não acho que todo mundo tem que seguir o mesmo Deus que eu. E por isso não é um princípio para mim que eu me meta na vida do outro. Se o outro é travesti, viado, sapatão, o problema é dele. Agora, já que eu falei isso, eu vou repetir uma frase da maravilhosa Andréa Brasil. Só travesti, viado, sapatão pode chamar travesti, viado, sapatão de travesti, viado, sapatão. Tá bom? É igual macumbeiro. É igual macumbeiro. Pode chamar outro só macumbeiro de macumbeiro. Chama macumbeiro. Mas é isso. Se o outro quer fazer o que ele quiser da vida dele, desde que ele não faça mal a ninguém, a natureza e a vida em comunidade, porque o princípio para nós é a comunidade, não tem pecado na minha religião. O que é errado é fazer mal para a minha comunidade. Se eu estou fazendo mal para a minha comunidade, não estou incomodando ninguém, problema meu que faz a minha vida. Então, eu não preciso que o Estado regule a vida do outro, segundo o meu preceito religioso, segundo a minha orientação. E, no Brasil, as pessoas não sabem diferenciar isso. Então, eu estou andando na minha rua de preceito. Eu tive a experiência, né, quando eu raspei. E eu sou uma pessoa muito calma, como vocês devem estar percebendo, uma pessoa muito tranquila. E aí eu raspei um orixá que também é muito, muito tranquilo, né? Eu sou filha de Obá, moleque, guerra, parou de guerrear, foi caçar, um negócio tranquilo também. Então eu muito bem, indo pro meu barracão, toda de branco, de contregum, amarrada, vem um homem botar a mão na minha cabeça para me rezar. Gente, a minha cara esquentou de uma maneira. Mas de onde surgiu ele? Ele estava no ônibus evangelizando. E aí tinha 100 milhões de pessoas para ele evangelizar naquele ônibus. Ele foi tu, filho. E aí ele olhou para mim, eu em pé, não podia sentar, eu em pé, agarrada num ferro. Veio o homem, porque o Senhor tem uma obra na sua vida. Eu olhei para ele e falei, tira a mão de mim.
Não, porque eu falei, tira a mão de mim. E aí foi me dando ódio. Eu falei, eu vou virar de santo, não é porque ele encostou em mim, não, é de ódio. Exatamente. E aí ele vindo com aquela mão assim, com a Bíblia, eu falei, tira a mão de mim. Aí tinha um irmão de santo meu que estava sentado no fundo, onde eu não tinha visto. Ele levantou, me catou e falou, motorista, vamos descer aqui agora. Abriu a porta, desceu comigo e eu já balançando, eu vou voltar lá e vou matar ele. Não vai matar ninguém, que você está de presente, garota, cala a boca, vambora, baixa a cabeça no barracão. Mas assim, o que leva, né, uma pessoa a ver... Porque, meu irmão, tem 50 cabeças no ônibus para tu evangelizar, por que tu quer me evangelizar? Porque, nitidamente, a minha vida te incomoda. Tudo colonialismo, né? Colonialismo. Já que o seu corpo está desrespeitando as regras coloniais, eu preciso colonizar o seu corpo. Então, enfim, assim, eu acho que o Brasil é extremamente preconceituoso com religiões de matriz africana. Acho que o nosso povo não está pronto para compreender a religião como o que ela é, para reconhecer que a religião é, sim, o seu modo de vida, que ela diz, sim, o que você come, o que você dorme, como que você faz, né? E que a gente precisa assumir isso e entender qual é o lugar da religião e qual é o lugar do Estado de direitos. Acho até que eu fugi da pergunta. Cara, foda. Ela ia tacar fogo no parquinho, eu sabia que ela ia incendiar a parada toda aqui. Pensei que ele ia matar o cara no ônibus. Também. Na mão de mim. A gente não sabe o que aconteceu depois com esse rapaz, né? Mas tudo bem. Não, eu fui bonitinho. Não, praga joguei, claro que eu joguei. Não vou jogar. Tem boca praga de aô, pega, já menino. tentaram me evangelizar bêbado já. Na praia, Pô, doidão. mas aí deve ser mó divertido. Ah, Pô, doidão. não, doidão. Aí chegava uma galera da igreja também, assim, e falou, não, é porque Deus tem um propósito na tua vida e tal. Aí eu começava a magolar com a cara dos malucos também, mas... Porra, comigo, mano. Pô, eu tinha um grupo de amigos magolar do bairro que ia na Universal pra... Pô, mal errado isso, mal errado. Eu achava errado. Eles iam na Universal pra ser exorcizado, pô, todo... Revezava. Mano, mas aí é uma onda Cara, maneira, mas, porque porra, tu dá era- entretenimento pro povo brasileiro. Eles iam lá, fingir que tava recebendo coisa, aí o pastor evangelizava, tal, não sei o quê. Cara... Nunca pensei nisso, Eles teus amigos são rodavam as geniais. igrejas do bairro Dá os Federal. Aí parabéns. ficava um tempo sumido, depois voltava pra se evangelizar de novo. Era a gastação deles de domingo. Gostei. Porra, Pô, eu achei genialíssimo. Ainda mais aqueles pastor marmoteiro que tinha lá no bairro. Pô, não, os caras gostavam, eles sabiam, pô, esse menor ele já Esse veio menor, aqui ele semana já veio com o demônio. Mas eu vou exorcizar, porque ele tá no personagem, vamos. Vem comigo. E sai e fala teu nome, Xaba, fala a língua dos anjos. Ai, Cara. Val, eu queria voltar só um pouquinho, porque assim, você é uma mulher política, né? E eu costumo dizer, pelo menos é uma coisa, né, uma premissa minha, assim, que eu passei a enxergar, que tudo é político. Acho que tudo é político, tudo é político. Você vai na rua comprar um pão, é um ato político, porque o preço do pão, enfim, é isso. E aí, você, mulher preta, envolvida na política, pretende continuar na caminhada? Como é que você enxerga a questão também do envolvimento da mulher com a política? Eu entendo, eu acredito que talvez ele não se dê por motivos que a gente sabe quais são, machismo, misoginia, patriarcado, mas você acha que mesmo sendo um ambiente hostil, as mulheres precisam e devem se envolver, devem dar a cara a tapa? Como é que é isso aí para você? Conta pra gente. Você fez várias perguntas. Eu fiz várias perguntas, eu vou largando. Eu tenho TDAH. Mas você pretende, assim, você... Vamos lá, você pretende Primeiro fala de continuar. você. Primeiro, você pretende continuar na política e enfrentar mesmo essa galera aí, porra, que veio para tentar destruir coisas boas que vêm sendo construídas. E queria a tua análise desse movimento da mulher dentro da política. Tá, primeiro, eu pretendo continuar na política. Eu acho que todo mundo vem na Terra para fazer alguma coisa. Eu acho que eu vim fazer isso. Mas não é o que eu vou fazer para sempre, não. Eu vou ser presidente algum dia, mas a sociedade precisa de alguns anos para evoluir a ponto de eleger uma mulher preta como eu. Então, eu vou dar um tempo para ela. Concordo. Vou fazer uns mandatinhos aí de deputada e tal, mais uns de vereadora, depois deputada. Eu vou ficar de boa nessa. Gostaria de ser ministra da Educação. Uma parada que eu ia curtir fazer. Mas depois também, meu amor, eu vou morar em Palmas, em Ilha Grande. Vou ter um telefone que eu só vou atender uma vez na semana.
Vou ter uns 4 filhos com caiçara, criando as crianças sem chinelo o dia inteiro, entendeu? Cara, e só saio dali para escrever livro e dar umas Tem uma palestrinhas na notícia hora. triste pra você. Lá em Palmas mora só um cara chamado Alexandre. Abraço, Alexandre, pra casa aí, valeu? Não faz muito teu tipo, não, assim. Já tá. Não. Tá Não, mas eu avançado posso. na idade, Não, eu já tá posso. meio- Eu Caiçara posso já importar alguém velhinho. pra lá também. Não precisa parir com a a Caiçara. ideia As dela é crianças vão ser importar. Caiçara, tá tudo bem. Leva o Caiçara de outro lugar. Eu arrumo alguém pra levar pra ter os filhos. E é isso que eu vou fazer, entendeu? Mas enfim. Mas eu pretendo continuar. Acho que, como eu disse no início, seria muito errado se eu tivesse todas as oportunidades que eu tive e acumulado todas as experiências e habilidades que eu desenvolvi, porque eu acho que falsa modéstia também é uma coisa que preto tem que parar de ter. Então, acho que eu... Lembra quando minha mãe falou pra mim que eu tinha que ser a melhor em tudo que eu fizesse? Obviamente, eu não sou boa em tudo, mas eu só faço o que eu sou muito boa. Porque eu não gosto de errar nem de falhar. Então, no que eu faço, eu sou muito boa. Então, acho que eu reuni algumas habilidades que são importantes para o que eu faço hoje. Seria um egoísmo se eu passasse a minha vida inteira sem dedicar a parte que eu posso dela para mudar a realidade. Então, é o que eu quero fazer, eu quero continuar nisso. Sobre ser uma mulher na política, é horrível, mas alguém tem que fazer. Melhor ser agente do que eles, né? E aí, assim, um pouco da minha experiência. Outro dia eu dei uma entrevista, não lembro para onde, a pessoa perguntou como foi a minha experiência como vereadora na Câmara, né? E aí eu acho, tem várias aspas, né, vários parênteses sobre a minha trajetória como vereadora. Porque eu estou em Niterói, que é uma cidade progressista, né? Que tinha uma bancada progressista. Então, eu não estava num ambiente tão inóspito, né? Não era um lugar bizarro, que eu estava cercada de bolsonaristas. Era um ambiente onde existia respeito. Um republicanismo que seja. Então, eu estava em Niterói, eu tinha outras 2 mulheres no parlamento comigo, que eram 2 mulheres negras e de esquerda, né? Então, a gente tinha uma presença, assim... Niterói, na última legislatura, enquanto eu estava lá, era a Câmara que tinha proporcionalmente maior representação feminina do estado do Rio de Janeiro. Porque de 21 vereadores, nós éramos 13, éramos 15%, se não me engano. Então, era um ambiente um pouco mais... Dava para sobreviver. Óbvio. Os caras são machistas? Óbvio, gente. Entendeu? Eu não vou chegar lá, pegar um vereador de 40 anos, tipo, de mandato, e achar que o maluco vai olhar pra mim e falar, não, que bonitinha essa garota aqui que nasceu outro dia sentada na mesma cadeira que eu. Não sou maluca. Não, sou maluca. Só que, cara, eu acho que a sala de aula me deu muito isso, e talvez a igreja, essa experiência com coletividade também, né? Que é você conseguir ter das pessoas o que elas podem te dar, né? E ler das pessoas aquilo que elas são, cara. Se eu tenho gentileza, se eu tenho capacidade de compreender por que o meu pai, que é um maluco pobre, que não teve oportunidade, e ele vai falar determinado tipo de coisa, por que o meu pai é machista? Por que eu não vou olhar para um colega meu de plenário e entender isso? Então, assim, a galera achava até engraçado, assim, a minha equipe achava engraçado, porque os caras lá da Câmara me adoram. Me adoram. Porque eu entrava na sessão, dava um beijinho no rosto do presidente. Descia, ia cumprimentando os meninos. Oi, meninos, tudo bem? Cara, eu aprovei o dia da visibilidade bissexual na minha cidade. Com 3 meses de mandato. Sem discussão o projeto. Aprovado por unanimidade. Nem o Bolsominion. Nem o Bolsominion. Votou contra. Nem o Bolsominion votou contra, ficou quieto. Eu vou falar. E até ele adquiriu um Concordo, nível hein? de republicanismo na relação comigo. Óbvio que eu sofri assédios. Óbvio, gente. Claro, Né? pô. Sou uma mulher jovem, convenientemente muito bonita. Num ambiente que não tinha. Não tinha um monte, assim. Faltava uma beleza. Então, é óbvio que o cara... Ninguém fala sem botar a mão em cima de você. E eu não estou naturalizando isso. Não estou naturalizando isso. Estou dizendo que no meu termômetro, o que eu tinha que fazer era muito mais importante. Todas as vezes que eu achei que passou da conta, eu me coloquei. Claro. Óbvio. Não é tipo, o maluco me assediou e eu fiquei rindo. Não é isso. Mas é assim, é ir estabelecendo os limites no tempo que as coisas permitem. E construindo uma relação possível para eu sobreviver naquele espaço sem ser o alvo de todos os ataques. Eu já sou o alvo do mundo inteiro. Se eu entro naquele lugar, eu não consigo... E eu sempre falei isso, assim. Se eu quisesse fazer vídeo maneiro... Eu adoro falar, fala pra cacete. Se eu quisesse fazer vídeo, denúncia, reclamar, eu ia ser youtuber, pô. Tem lugar para isso. Entendeu?
vereador político é para mudar a vida das pessoas. Então não adianta eu ir para o plenário todo dia, fazer 50 mil denúncias e não conseguir aprovar uma porra de um projeto de lei. E não conseguir resolver uma obra. Um cano que está ruim, que não chegou água numa comunidade. E aí, como eu disse, se eu precisar ser simpático, sorrir para um safado para conseguir isso, eu vou fazer. Que para reclamar, eu vou na internet e reclamo. Eu não precisava ser vereadora para isso. Ficava lá na minha casa sendo professora, que minha vida era muito mais tranquila. Eu botava um perfil com a cara de qualquer coisa lá. Não, comeu mesmo, que eu já reclamava mesmo, não tem problema. Eu ficava lá falando, sabe? Mas, assim, eu decidi fazer política para mudar a vida das pessoas. Então, assim, a minha experiência é muito peculiar. Porque eu fiz a opção de não esquecer o que eu fui fazer ali. Não estou dizendo que as mulheres que sofrem outras violências, de maneira alguma, né? Óbvio. As pessoas sofrem coisas muito diferentes. E eu reconheço que pessoas com perfis diferentes do meu sofrem muito mais. É óbvio, né? A gente está olhando aí o mundo. Óbvio que o maluco é mais gentil com uma mulher que ele pegaria, né? Então o maluco olha para mim, novinha, bonitinha, e vai fazer um favorzinho para mim. Tudo bem. E outras mulheres, em outras situações, vão passar por violências mais explícitas. Eu nunca sofri uma violência explícita, exceto num ato que a gente teve lá em Niterói, que o maluco jogou um sinalizador no meu pé e me queimou, né? Que aí foi... Mas não, um sinalizador no meu pé. Caralho. Mas não foi dentro da Câmara, né? Foi um ato que a gente fez. Eles fizeram um ato bolsonarista no meio da pandemia. 200 pessoas reunidas no canto do Rio. E aí a gente foi lá pra frente com uma garrafa de suco de laranja. Oferecer suco de laranja pra galera que entrava no evento. Ai, meu Deus. Suco de laranja. Eu e 6 meninos. Que era pandemia, a gente não podia sair. E aí um cidadão de bem que estava lá, abriu a mala do carro e tinha um monte de Claro que o sinalizadores. cidadão de bem, ele tem tem 50 um sinalizadores na R15, mala um T4 e uma Glock. do carro dele. Abriu a E geladeira aí ele com carregador acendeu de 7 uma e metros. ficou, vou jogar. E aí tem uma parada muito bizarra, porque é isso, os meninos estavam na frente. E aí, quando eu fui pra frente do bagulho, eles imediatamente começaram a falar da Marielle. Ah, filho. E aí ficaram, e aí, Marielle? Olha ali, hein, como é que a outra acabou, você vai acabar assim também, e tal. Eles meteram essa? Eles meteram essa. Até que o cidadão de bem abriu a mala do carro, tirou o sinalizador e jogou na minha perna. Se ele tivesse a uso, ele te dava uma rajada, né? Igual fizeram com ela. E aí, enfim, me queimou, a gente registrou um boletim online, a polícia se recusou a registrar um boletim físico, porque não era um crime grave. Faz online lá, menina. Aí eu tive que fazer um boletim online. E, enfim, o negócio caminhou. Até teve um caô com isso, porque o maluco que me jogou o sinalizador, ele era chefe de gabinete do vereador bolsonarista da Câmara. Pô, só melhora. Inclusive, o meu primeiro Só discurso... melhora a parada. Meu primeiro discurso na Câmara foi isso. Eu falei, eu vou conviver durante 4 anos nos mesmos corredores que o meu agressor. E aí ele foi proibido de frequentar o plenário, quando eu estivesse. Fofo, né, ele? Na verdade, eu quase não o via. Não, proibir o cara de frequentar o plenário, talvez... Eu acho que foi uma medida de segurança, né? Não sei Não, se... eu acho que pra ele foi até legal, porque esses caras geralmente não gostam muito de trabalhar também, Exatamente. Mas, assim, eu acho que é isso, né? Tipo, o maluco me jogou o sinalizador e eu tinha que conviver com ele no ambiente de trabalho e passar por isso como se não tivesse sido uma violência, né? Tipo... É. E é engraçado isso, assim, só fazendo um parênteses, porque a gente também vem adentrando em alguns assuntos de masculinidade, né? E a violência, ela é uma representação de masculinidade, né? E se fosse homem, assim, se fosse homem, muito provavelmente os homens iam tentar conviver com esse conflito e esse ato violento de uma forma natural. E o que é completamente reprovável, né, cara? Porque, assim, eu acho que ninguém tipo, deve... passou, já não, foi. aí faz parte, é isso aí mesmo e tal. E, cara, não deve ser, não deve acontecer. Mas, assim, Val, dentro da tua caminhada... Mas só para fechar isso, mulheres, continuem na política, viu? Façam. Nós somos muito melhores que eles nisso, eu juro. Concordo muito. Também. Nós somos muito melhores, é sério. Eu comprovei. É sério, é sério. Por favor, a gente precisa de mais valquírias. Mulheres são melhores policiais, melhores políticas, melhores médicas, na boa, cara. Se Exatamente. eu Onde fosse- tem mais homem, normalmente, se mano. tivesse Se mais eu mulher. acreditasse em determinismo biológico, eu diria que isso é uma questão, né, natural. O que eu não acho que seja. Acho que é puramente social, mas vocês, coitados, foram debilitados por uma criação...
É verdade. Difícil. Ficou ruim pra vocês. Ficou. Faltam algumas gerações pra vocês pularem esse gap. A gente tá aqui tentando se humanizar. Muito bom. Por isso, não perca o Humaniza Podcast com Valquíria Niterói. Meu primeiro podcast. Que isso, cara. Que honra. Val, quem te inspira na tua caminhada, assim? Cita um nome ou alguns nomes pra gente. Eu acho que a pessoa que mais me inspira para qualquer coisa que eu faça na minha vida é a minha mãe. Já falecida, mas, enfim, foi a minha grande... Foi quem lapidou a pedra bruta que eu era e me deu condição de ser as coisas que eu tenho que ser. Acho que eu tenho uma grande referência na Jandira Fegali. Acho que a Jandira é a pessoa que me fez olhar a política e falar, mano, eu quero ser isso aí, porque, cara, minha avó, que tem 84 anos, ama a Jandira, sabe? E não ama a Jandira porque hoje ela é minha amiga e tem uma relação de ajuda comigo, mas ama a Jandira porque a Jandira é a Jandira, porque ela é o que ela fez. E, cara, se a minha avó, que só fez até a 4ª série, de 87 anos, ama a Jandira, eu quero ser alguém como a Jandira, porque é isso que eu quero que o povo consiga ver algum dia, sabe? Do que eu fiz na minha vida. Então, acho que a Jandira é uma grande referência. E... Pra quem não sabe, o Jandira é baterista, tá? Sem essa, eu não cara. sabia, cara. E manda benzão Eu no fui tantão descobrir também, recentemente, tá? Profissa. Toca muito. Pô, aí vou falar em terceira, assim, eu vou fechar com uma parada esquisita, mas eu vou te dizer que eu tenho uma grande conselheira que me orienta em todos os problemas da minha vida, que se chama Dona Estrada, que é uma mulher que senta numa casinha vermelha e toda segunda-feira eu vou lá no pezinho dela chorar uma pitanga. Essa aí é a inspiração Que, máxima. inclusive, é quem me dá ótimos conselhos políticos, tá? A mulher tem uma sapiência, então, eu, sinceramente, a minha grande referência é a Dona Estrada. Então, eu diria que essas três, porra, é um pódio. Páreo Bacana, hein? Respeito. Minha mãe, falecida Andréa Cristina, Jandirão, que, porra, Tá aí, respeita. respeita. Fala pra ela E- vir aqui, com todo respeito. Assim, Fala, não quero fazer um ela vai tráfico de curtir, ela vai influência, não, curtir. mas... Fala pra ela, pô, tem um menino maneiro. Ela vai Dá uma curtir, moral ela vai lá pra curtir, ele. ela é boa de onda pra Menino lá caramba. maluco lá que votou em tu, pegou o É, panfleto da vai tua lá, mão. vai lá. Ela vai lá. gosta, Peguei boa de onda pra panfleto da mão caramba. dela, aí, dela. Acho que Jandirão e Dona Estrada. É Pô, isso, legal, meu pódio bom de saber, referências. bom saber. A gente Ai, cara, eu vou te dizer, a gente tem uma pérola no Rio de Janeiro, que é a Dani Balbi, que acabou de estrear aí como um belo diamante, que é alguém que eu reconheço trajetória e que, porra, máximo respeito. Pô, legal. É bom a gente ter essas referências, assim. E legal, achei muito bacana, assim. Pô, fala pra Jandira ver aqui, assim. Tipo, quando eu vi que ela era baterista, eu falei, cara, Jandira é baterista, irmão. Pelo amor de Deus, como é que eu não sabia disso? Baterista profissional. Pô, ia ser irado ter ela aqui. Se puder fazer Vou convidar. essa ponte, vai ser bom. Cara, dia 10 de dezembro é o dia do documento, da Declaração Universal de Direitos Humanos, que o povo acha que é uma parada que, sei lá, tá muito longe, não é algo palpável, assim como o direito de entrar com uma ação contra o banco, algo assim, sabe, que é mais palpável. E eu queria que você, antes da gente partir para a nossa perguntinha final, também deixasse um recado assim sobre direitos humanos. Qual é a importância? Que recado você deixaria para, tipo, a galera poder desconstruir um pouquinho, talvez, dessa ideia distorcida que se foi construído que de direitos humanos é para bandido e tal. Que recado você deixa para gente? Bom, quando a galera fala pra mim que os direitos humanos é pra bandido, eu pergunto de que espécie que a pessoa é, né? Porque, até onde eu sei, todo mundo que é humano deveria ter direitos. Senão seriam direitos bandidos. Exatamente, senão seriam direitos dos bandidos. Então, direitos humanos é para humanos, básicos. Eu acho, Vini, tem uma coisa assim, né? Eu sou muito a favor dos marcos simbólicos, porque eu acho que eles são importantes para que a gente mude a realidade. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, é a primeira legislação no Brasil, você é advogado, você vai ser melhor do que eu, que trata a mulher como sujeito de direito e não como propriedade ou com restrições. Segundo, ela é a primeira legislação que diz que esse país pune quem agride mulheres e quem mata mulheres. Isso é um avanço civilizatório. Até que é óbvio que todo mundo parou de apanhar no dia que a Lei Maria da Penha foi aprovada? Não.
mas a nossa lei, né, a nossa sociedade, os nossos representantes estão dizendo que nesse país nós desejamos que isso não mais aconteça. Eu acho que o desafio dos defensores dos direitos humanos é tornar esses nossos marcos simbólicos a realidade, né? É conseguir transpor eles para a realidade. Acho que a Declaração dos Direitos Humanos ela tem esse papel de marcar simbolicamente que a sociedade reconhece direitos básicos que devem ser respeitados, né? E que todos têm esses direitos, independente desses julgamentos morais que se fazem, né? Porque é isso. Cara, a moralidade ela é uma merda, né? A gente fica julgando quem pode, quem não pode, quem tem que se ferrar, que é outra ideia punitivista, que, como eu disse, nós herdamos de uma religiosidade punitiva, de que a gente tem que castigar as pessoas que saem da linha, né? Então, se tu cometeu um crime tal, tu não tem mais direito nenhum, porque tu cometeu esse crime, então a gente vai te punir para sempre porque tu fez isso, né? Então, acho que a gente precisa conseguir romper esse ciclo punitivista. E eu acho que a Declaração dos Direitos Humanos ela tem esse papel, né? Então, eu acho que todos os defensores dos direitos humanos precisam lutar muito para que a gente faça os direitos humanos chegar naquela pessoa que não tem noção que a declaração existe. Acho que esse é o nosso desafio. Eu não preciso explicar para minha vizinha lá do bairro que perdeu um filho, o outro está preso, o marido bate. Ela não precisa saber a Declaração dos Direitos Humanos, mas eu preciso conseguir que ela vá no posto médico. Eu preciso conseguir que o filho dela tenha direito à visita respeitado. Eu preciso conseguir que o outro tenha vaga na escola. Eu acho que a gente precisa lutar pela garantia desses direitos, fazer isso chegar nas pessoas para além da concepção que nós temos. Óbvio que eu quero que todo mundo saiba o que é. Né, meu sonho de princesa é todo mundo defender os direitos humanos. Mas acho que as pessoas vão defender os direitos humanos quando elas tiverem direitos. Quando elas tiverem condições materiais para se considerar humanas. Esquece uma parada, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não tenho direito, se eu sou um trabalhador fudido, que pega um trem todo dia, como que eu vou, sinceramente, como que eu vou esperar que o maluco defenda pro moleque que fez a opção de ficar na boca no plantãozinho dele? Né? O cara que pega o trem todo dia, sustenta sei lá quantos filhos. Eu vou esperar que ele defenda o direito do moleque que fez uma opção que para ele é errada? Então, assim, a gente precisa dar direitos para que esses direitos sejam reconhecidos e defendidos. Então, acho que é um pouco disso a missão dos defensores dos direitos humanos. É trazer os direitos humanos para a ponta, para a realidade onde as pessoas encontram. Cara, muito bom, muito bom. Obrigado, a gente vai se encaminhar agora para o finalzinho mesmo, para o limite, que agora a gente vira a chave e vai para o nosso quadro Rir é um ato de resistência. Eu estou 1 ano sem falar. Mas você hoje está se poupando, né? Tá Tô tipo... me Mas tu não tá com negócio de dente, menino? Tô com dente ruim, que eu Então. já contei a história já, que tá- eu posso ficar 1 ano sem falar. Ele tá banguelo, acabei, já me tristão, humilhei, sem já. o dente ali. Já me humilhei. Porra, não vai ao dentista desde 4 anos de idade. Tá... Já fui. Primeira vez que eu fui. Sério? Minha mãe chamou neurose com bagulho de dente. Tinha que ter dente. Conta. Tu pode contar essa. Não, nunca fui dentista, aí fui agora e consegui Mas tem trauma, tem me medo? ferrar. Não, mas agora eu tenho, né? Porque Foi no momento de dor, né? Tipo... foi um momento de dor e eu não quero voltar lá. Foi isso. Eu adorava dentista, mas dentista era ótimo, tinha o Dr. Franklin. Ele parecia o Sullivan, do Monstro S.A. Ele tá vivo, não? Não sei, falou, tava. não sei. Tu falou era, eu achei. Não, ele tá vivo, ele não era velho. Mas eu não tenho mais contato com ele. Ah, tá, senão eu te pedi o telefone Mas eu dele. te digo um bom Porque dentista, a tá? minha Quando mandou- acabar aqui, eu juro. Não, agora ele vai em vários pra, tipo, ter Tem opções que ter diferentes. Segundo as entendeu? opiniões a respeito do que Não, aconteceu. o meu é ótimo, no meu é canal. bonzinho, é bonzinho. Opiniões. Val, agora é o momento em que a gente rompe tudo isso que envolve, né, a luta por direitos humanos e tal, porque a gente sabe que às vezes são situações densas, né, da nossa trajetória, de quem milita e tal, faz parte. Mas você vê que eu falo tudo rindo, né? A pessoa que exato. que é o pobre, meu amor, ele aprendeu a rir do sofrimento de uma maneira. Não, e o pior é que às vezes a pessoa ouve, você tá falando um negócio que é super dolorido, só que tu fala engraçado, aí eu rio aqui, eu falo, esse idiota tá rindo da parada. Mas não é, porque
que... Enfim, em breve vai virar videocast, aí a galera vai entender um pouco melhor a dinâmica. E aí, cara, o que você traz pra gente, assim? Rio é um ato de resistência, homenagem ao Paulo Gustavo, que é de Niterói. E que eu fiz a indicação que trocou o nome da rua, tá? Ah, olha aí, amigo. Pô, aí Porra, sim, né? pelo amor. Caraca, que Caiu onda. um coronel e virou o ator Paulo Gustavo. Não tá de bobeira, As pessoas não não. gostam de dizer porque foi a menina suplente que fez, mas eu fiz a indicação legislativa. Porra, eu Pra troca do sabia nome. desde o início, quando eu convidei, pô. Pô, já era. Botei o nome do quadro pensando nisso. Porra. Conta pra gente, o que você traz aí pra gente de história? História engraçada. Cara, então, quando tu falou que tinha essa parada, eu fiquei pensando, né? Porque, assim, pobre tem muita história engraçada. Pô, muito. Porque, porra, de perrengue... A nossa primeira foi de Cara, eu vou te falar, eu tenho... dor de barriga Eu generalizada. super tento não romantizar perrengue, né? Tipo, não rir, não achar engraçado. Porra, eu não quero me fuder. Mas, cara, você passa uns bagulhos que são muito bons porque tu é pobre. Entendeu? Você ser pobre é uma coisa que te educa. Não deve ter graça ser rico. E aí, cara... Não, eu ia super rir tomando Xandão na beira da praia todo dia. Eu ia conseguir rir, eu juro pra você. Eu ia conseguir, sério. Eu juro que eu ia. Eu Eu também aposto que acho você também. Eu tô dando um papo aqui Acho de que você recalcado também. mesmo. Não. É porque eu não fui, né? Então... Então, eu falei no início, eu sou uma pessoa muito direta, né? Assim, também eu trabalho com a realidade, é isso. Então, eu vou rir do que eu tenho. Cara, e aí eu fiquei pensando, tipo, histórias engraçadas que possam ser moralmente recontadas. Moralmente recontadas. Parênteses aqui que não vão Moralmente me recontáveis. tornar inelegível. E aí, senão pela lei e pelo coração do povo. Detalhe, não, vou só fazer um parênteses, porque não é videocast, vocês não estão vendo, mas foi a primeira vez que o Alan afastou o microfone. É porque ficou pesado pra ele. Não dá pra mim, pesou já. Porra, inelegível. Não, mas eu tenho uma ótima. Cara, então, minha última campanha, a gente era muito fudido, né? E aí, tipo, não tinha dinheiro. Tipo, foi uma campanha muito pobre, muito pobre. Porque a gente ficou tão feliz quando a gente ganhou. Acho que mais do que por ter ganhado, mas porque a gente se ferrou tanto. Que, cara, como que isso aqui deu certo, mano? E aí, cara, eu, obviamente, eu não dirijo. Não sei dirigir. Não tenho carteira e tal. E aí eu comprei um carro velho. Meu pai é esses homens que vivem de negócio de trocar carro. Aí compra um, troca, vende, coisa de pobre, né? Roleiro. Rolo, famoso rolo. Cara, meu pai, Roleiro. cara. Toca 2 trinca-ferro num Somebody Fusca. love total. Aí depois pega o Fusca, a caixa de som, um canário. É foda, mano. Cara, meu pai é, porra, somebody love total. E aí, tinha um amigo dele vendendo esse carro. Ele falou assim, não, tá com um carrinho muito bom pra você que quer aprender a dirigir. Filé. Porra, um carrinho maravilhoso. Sendo que, pro meu pai, que dirige desde 9 anos de idade, o carro que a maçaneta cai, que empena, que dá negócio, é uma coisa que ele resolve fácil. Besteira, pô. Agora, pra mim, que não tendo lufas, o bagulho tem que funcionar, né? Aí vem meu pai, não, porque esse carrinho tá ótimo, pá. Fui lá, comprei o raio do carro. Levei pro morro, porque o meu ex-companheiro, que trabalha na minha equipe hoje e tal, dirige. Eu falei, pô, minimamente, de vez em quando eu suborno o talho pra dar um rolê comigo, né? Pra fazer algum bagulho de trabalho e tal. Vou levar o carro pra lá. Aí bateu a campanha. Beleza. Os meninos dirigem mal, né? Porque tiraram carteira, mas ninguém tem carro. Pobre, então ninguém dirige. E eles dirigem mal, e o carro era velho pra cacete. E aí, cara, a gente chamava o carrinho de Lambo Móvel. Porque a gente sei que foi Maria Lambo que deu. Lambo móvel. Era Val Móvel e Lambo. Aí, cara... Hoje o menino da minha equipe até perguntou, cadê Lambo? Eu falei, qual? A pomba girou o carro. Ele, não, o carro. Eu falei, vendi, menino, pomba aqui do morro. Me livrei daquilo, pelo amor de Deus. E aí, cara... O Val Móvel, a gente falava que era isso. Aí, cara, a gente saía todo dia com aquela porra daquele carro com um monte de gente dentro. Porque o que a gente fez na minha campanha? Como não tinha dinheiro, a gente pegou os meninos todos da UJS, de vários lugares, e os meninos ficaram na minha casa. A gente fez uma compra de mês e os meninos ficavam lá em casa. Chegava de manhã, eu ficava zoando. Eu falava, tem um carcereiro que alimenta, de manhã solta e de noite prende. Prende de novo. Chegava de manhã, a gente enchia o carro e ia largando os meninos, cada um num ponto da cidade. Depois os meninos voltavam, me pegavam
pra rodar tudo de novo, pra fazer as agendas todas. De noite a gente ia lá, pegava os meninos, voltava tudo pra lá pra casa e tal. E era essa a nossa vida. Só que o carro tava se deteriorando. Tipo assim, eles tinham um alarme. Que eu não sabia quem botou alarme, ninguém ia roubar aquilo. Eles tinham um alarme que se você abrisse a porta de um jeito, o alarme soava. Então o motorista tinha que entrar segurando um pedaço da porta para o negócio não tocar, e ele sentava e se ajeitava. Ele morria. Tipo assim, cara, atrasado para uma agenda chegar, o bagulho morria. E a gente passava um inferno com aquilo, enguiçava. Um dia a gente foi para uma agenda na região oceânica, esse dia foi terrível. O carro começou a sair uma fumaça, esquentar. E aí veio um homem, sei lá da onde, no meio da rua, e falou assim, bota água. Aí eu, burro, fui lá, joguei água. O negócio começou a borbulhar e sair fumaça. E não sei o quê. E tivemos que chamar os outros para tirar o carro e para rebocar e para pegar um inferno. Por fim, o carro ficou tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que os meninos dirigiam mal. Tinha que subir morro. Porque eu ficava lá em casa, né? Então tinha que subir morro com o carro. E o carro todo velho, no final, ele travou de uma maneira que a porta do motorista não abria. Então a gente tinha que Ele entrar. tava se recusando a funcionar, na verdade. Ele não queria, ele não queria, ele não queria. Ele tava falando, pô, olha só, esse bagulho de campanha é muito pesado, eu não quero mais. E aí a porta do motorista travou. Tinha que alguém entrar pelo carona, abrir o vidro e o Tali entrava pela janela do carro. Por fim, Machadinho, o bichinho cumpriu a missão dele. No fim, no último dia de campanha, a gente estacionou no morro e ele morreu. Só que ele morreu de uma maneira que ele desceu. E aí tinha uma picape enorme atrás e ele quebrou as 2 lanternas do maluco. Nossa. E eu tive que pagar as 2 lanternas. Que era mais caro que o teu carro. Porra, 500 contos de lanterna para um carro que não funcionava. E aí, detalhe, não por satisfeito, que o vidro travou no meio, não subia nem descia, a porta não abria mais, tive que deixar o carro com o vidro aberto. Abandonou a viatura. Batido na... Meu irmão, eu desci e ele ficava ali na frente da minha casa, né? Pra eu ficar vendo a minha vergonha todo dia de manhã quando eu ia trabalhar. Eu descia, tinha gente dormindo dentro, tinha gato dormindo dentro, tinha tudo. Até que, por fim, eu achei uma boa alma, quis comprar ele e aí vendi. Mas, assim, queria dizer que o Valmóvel, tá? Guerreiro. Cumpriu, guerreiro. Foi até o fim da sua missão e elegeu uma vereadora. Então, Palmas pro palmas para o Valmóvel. Valmóvel, porra. Elegeu. Tá vendo? Missão. Se eu tivesse, não quero passar isso nunca mais, hein? Universo, partido, todo mundo ouve essa porra. Não quero mais fazer campanha de perrengue, não. Mas se eu tivesse tido dinheiro, eu ia ter essa história boa, eu não ia. Eu não ia. Então, assim, Porra. tem coisa que a gente tem que passar pra ser feliz. Não, o Valmóvel cumpriu a sua missão. Valmóvel, guerreiro, cumpriu a missão. Cumpriu sua missão. Elegeu Valkyria Niterói. Então é isso, senhoras e senhores. Completamos aqui mais um Humaniza Podcast. Agradecemos ao nosso parceiro macho, Barbearia Big King. Agradeço também Valkyria por ter vindo aqui no Rio de Janeiro gravar com a gente, contar um pouquinho da sua, contar um pouquinho da sua trajetória e, pô, venha mais vezes. Quando vocês quiserem. Adorei esse negócio de podcast. Vem mais. É isso. Então, até a próxima. Isso, até a próxima. Claquetson. Fechou. 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 Doeu. Obrigado. Adorei. Gente, vocês me chamaram pra falar, eu tenho 4 planetas em gêmeos. Adorei isso. Que bom, porra.